do pregador. E é um livro escrito por Salomão, que estava no final da sua vida. E esse livro Eclesiastes é como se ele estivesse falando na assembleia, convidando o povo para ouvir a palavra de Deus. Então, Eclesiastes vem de eclesia, igreja, e o pregador está falando na igreja, para a edificação do povo de Deus. E eu estou fazendo a exposição deste livro, e hoje é a 5ª mensagem que nós estaremos expondo neste livro. Irei pregar todo este livro, não sei quantas mensagens que irei pregar nesse livro, mas eu sei que serão muitas ainda, e eu gostaria que a igreja estivesse caminhando comigo, nesses dias de estudo de Eclesiastes, e hoje nós iremos falar sobre a sabedoria e tola loucura. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, comigo, em Eclesiastes 12 até o versículo 17, e vamos ler essa passagem juntos e em pé para a glória de Deus. Convido você que está em casa também a ler esse texto comigo. Diz assim: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto. Verso 17, todos juntos. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, para que possamos entender a Tua palavra e possamos guardá-la no mais profundo dos nossos corações, e que o Teu Santo Espírito que inspirou essa passagem possa iluminar a nossa mente para que possamos entendê-la, Senhor, e aplicá-la na nossa vida. Ó grande e poderoso Deus, sopra, ó Deus, o conhecimento da Tua palavra no nosso coração e na nossa mente, para que possamos, ó Deus, viver a Tua palavra e aplicá-la, Senhor, na nossa vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentarmos. A sabedoria e tola loucura. Desde cedo, o ser humano faz perguntas: por quê? Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? O pregador de Eclesiastes, identificado aqui como rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais rico do seu tempo, ele dedicou a sua vida a essa busca. E ele experimentou o conhecimento, a moralidade, o prazer, mas nenhuma dessas coisas trouxe resposta para as suas perguntas. Agora, em Eclesiastes capítulo 2, verso 12 a 17, ele se volta novamente à comparação entre a sabedoria e a loucura, descobrindo tanto o seu valor relativo, quanto as suas limitações diante da morte. Assim, meus irmãos, como a criança quer saber por que o sol não para de brilhar, por que o sol não para de brilhar, por que o céu é azul, por que a água corre para baixo, o pregador quer descobrir o porquê da vida. Todos nós na infância já fizemos muitas perguntas. Eu fazia as perguntas, eram assim: quem criou o sol? No meu coração vinha Deus. Quem criou a lua? Deus. Quem criou os mares? Deus. Quem criou as plantas? Deus. Quem criou os animais? Deus. Quem criou o ser humano? Deus. E eu fazia uma pergunta: quem criou Deus? Aí eu ia voltava no infinito, e a resposta era sempre Deus. E eu descobri que Deus não tinha princípio nem fim,
que Ele é o eterno eu sou, e que Ele diz eu sou o que sou, Ele existe por si mesmo. Então nós podemos perceber que a busca aqui de Salomão é a nossa busca, e sua frustração revela algo essencial, que sem Deus a vida é vaidade e correr atrás do vento. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a sabedoria humana é útil, mas insuficiente. Ela ilumina o caminho, mas não vence a morte. Somente em Cristo nós encontramos, então, a sabedoria que ultrapassa o túmulo e dá o verdadeiro sentido para a vida. Só nele nós temos sentido para a vida. Vejamos então como o pregador avalia a sabedoria, a tola loucura, e o que descobre sobre a morte, como isso nos aponta para a necessidade de sabedoria de Deus em Cristo. Em primeiro lugar, a busca pela sabedoria. Veja o verso 12. O pregador volta ao tema que já havia investigado antes, a busca pela sabedoria, e ele escreve, vamos ler comigo? Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia, só até aí. Então o verbo aqui, considerar em hebraico, indica virar-se novamente para examinar com atenção. Ele está examinando com atenção sobre a sabedoria e a estutícia. É como se ele dissesse mais uma vez: olhei cuidadosamente para o valor da sabedoria e o contraste com a loucura. Ele está fazendo um contraste entre a sabedoria e a loucura. E Salomão está aqui retomando um experimento que já havia iniciado. Ele já havia se lançado a essa análise em Eclesiastes 1,13, quando ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Então ele buscou informação, ele investigou, ele queria ter a sabedoria verdadeira. E novamente, no versículo 17 do capítulo 1, ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E agora ele reabre esta investigação com um olhar mais maduro, talvez mais cético, observando a vida à luz de tudo o que ele experimentou. No capítulo 2 aqui, do verso 1 até o 11, ele experimentou muitas coisas. Ele experimentou a entregar-se ao vinho. Ele experimentou a fazer grandes obras. Ele edificou para ele casas e mais casas. E ele ajuntou muito dinheiro, muita prata. E ele tinha muitos trabalhadores, eu comprei servos e servas. E ele experimentou também o prazer, ele tinha muitas mulheres. A Bíblia diz que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. E ele fala: eu tinha delícia dos filhos dos homens. E ele então queria afogar as suas mágoas no oceano do prazer, nos braços de muitas mulheres, e buscando no fundo da garrafa o sentido para a vida. Salomão, meus irmãos, não é um pensador superficial. Ele se dedica a compreender a vida em profundidade. Ele quer saber, vale a pena viver sabiamente se o destino final é o mesmo para o sábio, para o tolo. Em outras palavras, o pregador busca discernir se a sabedoria humana tem um valor intrínseco, se isso faz sentido, se isso tem um norte na vida, e se ela pode realmente conduzir o homem ao propósito, à felicidade, ao prazer. Se ela, como tudo que está debaixo do sol, termina esvaziada de sentido perante a morte, diante da morte. E aqui nós podemos perceber que ele busca refletir sobre a sabedoria, e essa busca reflete a inquietação universal do ser humano. Desde a antiguidade até hoje, meus irmãos, o homem se lança a buscar a sabedoria. Os gregos, eles buscam o quê? Eles queriam saber o logos, a palavra. No Novo Testamento a gente descobre que a palavra é Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os orientais queriam entender o equilíbrio, a moderação, os modernos, o conhecimento científico. Mas como Salomão, meus irmãos, todos esbarram
esbarram na mesma barreira. A sabedoria humana pode explicar o funcionamento do mundo, mas não o seu sentido último. Kohelet, o pregador, portanto, não está desprezando o saber, ele está testando os seus limites. E ele quer descobrir se o homem, por meio da razão e da observação, é capaz de encontrar o significado da vida. E a sua conclusão, contudo, será amarga, porque a sabedoria pode iluminar o caminho, mas não remove as trevas da morte. Que fará o homem que seguiu o rei? O homem que seguir esta investigação que o rei Salomão estava seguindo, o mesmo que outros já fizeram. Salomão quer contemplar todos os ângulos da vida, todas as áreas da vida, para que ninguém venha depois dele alegar ter visto algo que ele não viu. Ele quer examinar a vida na sua plenitude, em todos os seus ângulos. E Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, era um estudo de caso perfeito. Um homem rico, um homem sábio, um homem prendado, um homem que foi a fundo em todas as coisas, para examinar todas as coisas e para experimentar todas as coisas. E se ele não encontrasse o sentido da vida, quem poderia? Como alguém que perdeu algo, meus irmãos, em sua casa e volta a procurar no mesmo lugar várias vezes. Já perdeu a chave na casa? Aí você fala assim, não, tem que fazer os passos, né? Aí você vai no quarto, aí vai no banheiro, vai na cozinha, vai na sala, olha debaixo da cama, olha dentro do guarda-roupa. Aí você faz isso umas 3 vezes, né? Fazendo o mesmo percurso. Salomão está aqui fazendo o mesmo percurso, retomando ao tema da sabedoria. E nós devemos levar, meus irmãos, a sério as grandes questões da vida. E não nos contentando com respostas superficiais. Nós devemos ir a fundo, como Salomão foi, não experimentando o que ele experimentou, mas examinando com sabedoria a vida. E o que ele descobriu? Que a superioridade relativa da sabedoria, veja o que diz o verso 13 e 14, vamos ler comigo esse versículo? Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Veja bem que ele retoma esse texto, e até este ponto, tudo em Eclesiastes parece vaidade, parece frustração. A busca pela sabedoria, pela ciência, pelo prazer, pelo trabalho, não havia produzido um sentido duradouro. Contudo, aqui Salomão dá um passo importante, ele reconhece um valor relativo da sabedoria. A sabedoria não resolve o mistério da vida, mas melhora o modo de vivê-la. É uma vantagem modesta, mas real. Ele admite que, embora a sabedoria não consiga endireitar o que é torto e nem contar o que falta, mas ela é preferível à loucura. É melhor do que ser louco. É melhor do que ser estudo, do que tolo. Em outras palavras, é melhor andar na luz do que nas trevas. É melhor andar pela vida entendendo as coisas, como as coisas funcionam, mesmo que não sejam plenamente. Segundo Emílio Garófalo, é melhor viver conhecendo as leis de trânsito. É melhor entender o direito constitucional. É melhor comprar comida de boa qualidade e não ser preso à toa. Não é melhor? É melhor. Você sabe do que ser tolo. É melhor andar pela vida, meus irmãos, entendendo as coisas, do que viver sem entendimento, como um animal irracional. Como diz Douglas Wilson, é melhor ser Sócrates com fome do que um porco saciado. Então é melhor buscar a sabedoria. O livro de Provérbios reforça isso repetidamente. Melhor adquirir sabedoria do que ouro fino. Há muitas coisas melhores do que a riqueza, meus irmãos. Por exemplo, paz interior. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é perturbado. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem nome limpo na praça. É corrupto. Tem gente que tem muito dinheiro, mas tem um casamento infeliz. Então é melhor, há muitas coisas melhores do que a riqueza. A paz interior, o bom nome e um bom casamento.
Os bens materiais, meus irmãos, podem ser roubados, saqueados, mas a sabedoria não pode ser roubada. Adquirir ouro sem adquirir sabedoria pode ser um completo fracasso. O pregador expressa, então, o contraste entre a sabedoria e a loucura em termos de luz e escuridão. E ele fala assim, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. E essa aqui é uma imagem universal, compreendida por todos. É melhor estar na luz. É melhor poder ver, enxergar, discernir, compreender, entender, do que andar tateando em meio às sombras. É melhor buscar sabedoria. É melhor ter luz na mente. E quando a luz se apaga, meus irmãos, mesmo no ambiente conhecido, tudo se torna confuso e perigoso, até dentro de casa. Você já deu uma canelada na cama porque estava escuro? Você já bateu na testa, na quina da televisão, porque você não viu a saída? É muito triste não enxergar a escuridão. Assim, meus irmãos, é o contraste entre o sábio e o tolo. O sábio vê e se orienta, mas o tolo tropeça porque ele caminha nas trevas, na escuridão. A sabedoria, portanto, é como uma luz acesa no mundo escuro. A gente precisa de sabedoria. A sabedoria, ela não remove as trevas do mundo, mas nos ajuda a caminhar com cuidado dentro delas. A gente passa a enxergar, né? A gente passa a enxergar. E o texto fala aqui no verso 14. Eu gostaria que você lesse esse verso 14 comigo. Vamos ler comigo? Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Os olhos dos sábios estão onde? Na sua cabeça. Ele enxerga. Ele tem conhecimento, tem entendimento. A imagem aqui, meus irmãos, é simples e profunda. O sábio vê com clareza, pensa antes de agir, pondera os seus passos. Quantas pessoas falam sem pensar? Falam de maneira irrefletida. Mas o sábio, ele possui discernimento. Há um ditado popular que diz o seguinte, que em terra de cego, quem tem olho é rei, não é verdade? Coisa boa é ter olhos para enxergar. O sábio enxerga o caminho pelo qual ele deve andar. Em contraste, meus irmãos, o tolo vive desorientado, guiado apenas por impulsos, por paixões, por desejos pecaminosos. Ele não enxerga as consequências de suas ações. Em toda a Bíblia, a metáfora da luz e das trevas é usada para expressar dois reinos espirituais opostos. As trevas representam ignorância, pecado e afastamento de Deus, mas a luz representa verdade, santidade e comunhão com Deus. Paulo chega a dizer o seguinte, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Nós andamos na luz. Jesus diz o seguinte, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em Eclesiastes, meus irmãos, o contraste é mais filosófico do que espiritual, mas aponta para a mesma verdade final, andar na luz é melhor, andar com conhecimento é melhor, buscar sabedoria vale a pena, ainda que esta luz seja limitada neste mundo, ela prenuncia a luz eterna que brilha plenamente em Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Mas nós podemos perceber, meus irmãos, em terceiro lugar, o grande nivelador, o grande equalizador nesse texto. Veja o verso 15 ao 16, vamos ler comigo, vai aparecer aí na tela, eu creio que dá para que todos nós possamos ler essa passagem, vamos ler? Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem do sábio, nem do astuto haverá memória para sempre. Nos dias futuros, tudo será esquecido. Morre o sábio, e da mesma sorte, o astuto. Então, meus irmãos, depois dele reconhecer o valor relativo aqui da sabedoria, o pregador é novamente surpreendido por uma verdade dura e desconcertante. A morte chega a todos.
A morte parece o estraga-prazeres, não é verdade? Às vezes, quando a gente está melhor na vida, a pessoa parte dessa vida. Já criou os filhos, já está bem financeiramente, parte. A morte, meus irmãos, é o grande equalizador, ela nivela o sábio e o tolo, o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, o justo e o ímpio. E esse pensamento, ele causa uma profunda crise no coração do pregador. E ele raciocina, se o sábio e o tolo têm o mesmo fim, que proveito há de buscar a sabedoria, se a gente tem o mesmo fim? De que adianta tanto esforço, tanta reflexão, tanto aprendizado, se tudo termina no mesmo túmulo? Que crise esse homem está vivendo? O pregador é honesto em sua angústia. É por isso que a Bíblia diz que a morte é o terror de todos os homens. E o pregador, não foge aqui da pergunta que todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos forçados a fazer. Qual o sentido da vida, se ela termina em morte? Qual o sentido de trabalhar, acumular, ter sabedoria, ter estudo, ter formação, ter uma graduação, pós-doutorado, mestrado, e uma formação avantajada neste mundo, se a gente vai terminar no mesmo lugar, a morte? O pregador observa, contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Não há distinção na morte, o túmulo recebe igualmente o sábio e o tolo. A morte, meus irmãos, é democrática. A morte é democraticamente imparcial. Ela não aceita suborno. Quando chegar o cedido, você vai mesmo. Não respeita títulos. Você pode ter pós-doutorado. O dia que você chegar, o seu dia, você vai mesmo. Ela não teme inteligência. Não teme a ciência, a medicina. Não adia compromissos. O cemitério é o grande nivelador da história da humanidade. Nele, nós temos reis, servos, compartilham o mesmo pó. Os grandes e os pequenos, os sábios e os incultos. Como diz o salmista, vê-se morrer os sábios, perecerem tanto o estudo como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. É assim a vida. Você não vai levar seu carro, sua bicicleta, sua moto, sua casa, sua poupança, sua riqueza, seus títulos, tudo fica do lado de cá. Você vai sozinho para aquela tumba. Não há sabedoria humana, meus irmãos, capaz de escapar dessa sentença. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é o lembrete constante de que somos criaturas limitadas e dependentes de Deus, nós precisamos de Deus. Salomão não fala da morte como uma abstração filosófica, mas como uma experiência pessoal. Ele olha para o futuro e percebe: o que acontece ao tolo, também acontecerá a mim. E ele se vê no mesmo caminho de todos os homens, o caminho da sepultura. Todos nós estamos caminhando para lá. A criança, o adolescente, o jovem e o velho, todos nós. Eu tenho um tio que morreu com 80 anos, ele falava assim: olha, a morte, a preferência dos velhos, mas é privilégio de todos. E aqui nós podemos perceber que esse é o momento em que a sabedoria humana chega ao seu limite. Eu gostaria que descobrisse um remédio para que eu pudesse viver sempre neste mundo. Mas não tem ainda. Tem? Não tem. Não tem. Como soldados na guerra, meus irmãos, só quando vemos a morte perto é que percebemos: isso também acontecerá comigo. A sabedoria terrena não tem resposta para esse choque existencial. Por isso o pregador conclui: então disse a mim mesmo que também isso era o quê? Vaidade. E aqui está o desespero do homem que tentou compreender a vida debaixo do sol.
Ele chegou à beira do abismo e percebeu que sem Deus a sabedoria é vã, é inútil. É útil, mas insuficiente. Além da certeza da morte, o pregador lamenta o esquecimento inevitável que ela traz, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Meus irmãos, quantos que já morreram aqui e a gente nem se lembra mais? Desde quando essa igreja foi fundada. Que às vezes está no registro da ata da igreja, mas já caiu no esquecimento. Quantos aqui conhecem os seus tataravós? A gente não se lembra deles. Alguns nem conhecem nem os seus avós. Eu tive o privilégio de conhecer os meus 4 avós e um bisavô que morreu com 98 anos. Mas muitos nem têm esse conhecimento. A memória humana, meus irmãos, é curta e o tempo é impiedoso. Hoje alguém é celebrado, mas amanhã é esquecido. Reinos, impérios, monumentos e nomes, tudo desaparece no pó da história. Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo com 22 anos de idade. Com 32 anos ele morreu. Diz que ele morreu de tanto comer. Ele dominou o mundo, mas não dominou a si mesmo. E ele tinha um amigo chamado Diógenes, que era um homem muito sábio, era um filósofo. E ele perguntou: onde você está? Estou aqui no campo. E Diógenes lembrou da verdade mais simples. E estava no campo, observando ali o cemitério, e ele diz o seguinte: eu não consigo distinguir os ossos do seu pai Filipe dos ossos de um escravo. O nosso fim é a sepultura, e os nossos ossos se tornam iguais aos reis, aos príncipes, às pessoas famosas, tudo comum. A morte é o grande nivelador. Assim a morte, meus irmãos, ela apaga os limites sociais e destrói as ilusões humanas de permanência. E o pregador descobre com amargura que a sabedoria não pode vencer a morte. Quem sabe naquele tempo ele almejava, quem sabe a ciência vai chegar no seu desenvolvimento tal que vai dar um fim na morte. Mas ele descobriu que diante da morte, nenhuma sabedoria pode vencê-la. A sabedoria pode adiar o desastre, mas não pode derrotá-lo. A sabedoria pode melhorar a vida, mas não pode prolongá-la indefinidamente. A sabedoria humana, meus irmãos, é como a vela brilhando num quarto escuro, útil enquanto dura, mas inevitavelmente consumida. Assim a nossa vida é como a vela que está queimando, até ser totalmente consumida. Apesar das vantagens da sabedoria, ambos, sábio e tolo, têm o mesmo destino, a morte. Vai chegar o dia que nós leremos o jornal pela última vez. Vai chegar o dia onde nós tomaremos a nossa última refeição. Vai chegar o dia que nós daremos o último suspiro e então partiremos. O desespero de viver debaixo do sol. Por isso, o verso 17, o que ele diz? Todos juntos? Pelo que descobri, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E ele então, diante da morte, ele descobre que ele está aborrecido da vida, que ele está com náusea da vida. O pregador chega aqui no ponto mais baixo de sua jornada filosófica. Depois de examinar a sabedoria, o prazer, o trabalho e as riquezas, ele chega a uma conclusão amarga. Tudo é vaidade, correr atrás do vento. E ele então se aborrece da própria vida. E o verbo aborrecer aqui é forte. Ele não expressa apenas um descontentamento, mas uma repúcia, uma náusea, um enjoo, uma saturação existencial. Ele está saturado, pensando na realidade da morte. E Salomão olha para a vida debaixo do sol. Ou seja, ele olha num plano horizontal, numa perspectiva puramente terrena, sem Deus, e tudo lhe
parece sem propósito, repetitivo, cansativo e cruel. Nada satisfaz, nada permanece, nada compensa. E essa é a tragédia do homem que tem tudo, mas perdeu o sentido de tudo. Ele não apenas está frustrado, meus irmãos, ele está desiludido, desencantado com a própria existência. Em outro tempo, Salomão era cheio de vigor, cheio de energia, e ele construiu templos. Ele fez o grande templo chamado Templo de Salomão. Ele fez jardins, ele fez pomares, ele fez palácios, ele acumulou sabedoria, ele acumulou riquezas. Mas agora, ao perceber que todos os seus feitos serão esquecidos e que a morte nivelará todos, sábios e tolos, ricos e pobres, o prazer de viver desaparece. Essa é uma sensação, meus irmãos, conhecida por muitos. Uma sensação de depressão, de enjoo de viver, de desistência da vida. A vida que antes parecia doce se torna amarga. As conquistas que antes traziam orgulho parecem inúteis. Ele olha para tudo aquilo, não vê sentido em nada. Tudo que ele fez para ele era como um vento, era como uma vaidade, era como uma fumaça. O coração, antes vibrante, agora sente o peso de uma inutilidade esmagadora. Ele está esmagado diante desta realidade tão dura, a realidade da morte. Essa é a confissão de um homem, meus irmãos, que viu tudo, que experimentou tudo, mas descobriu que sem Deus, tudo é nada. Tudo é um vazio. Tudo é sem sentido. É a mesma sensação que Jó teve. Quando declarou, eu estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Passou. Uma bolha de sabão. O desespero, meus irmãos, de Salomão é o retrato fiel de uma alma humana sem esperança eterna. Quando o horizonte da vida termina no túmulo, o presente perde o significado. Essa é a essência do pensamento debaixo do sol. Trabalhamos, mas tudo que construímos será destruído. Amamos, mas somos separados daqueles que amamos. Vivemos, mas o fim é inevitavelmente o pó. Não é de admirar, meus irmãos, o que muitos filósofos modernos, como Nietzsche, como Jean-Paul Sartre, como Camus, Albert Camus, tem ecoado o mesmo desespero de Eclesiastes. Jean-Paul Sartre diz: o homem é uma paixão inútil. Os filósofos existencialistas diziam o seguinte: a vida é um absurdo encaçapado dentro do absurdo. Nietzsche, aquele que pregou a morte de Deus, que Deus está morto e nós o matamos, ele diz: nós viemos do nada e caminhamos por nada. Note, meus irmãos, que o desespero aqui do pregador não é o desespero final do crente. O servo de Deus pode enfrentar dores e absurdos, mas nunca perde a sua esperança. O cristão não olha a vida apenas debaixo do sol, mas o cristão olha a vida acima do sol. Acima do sol, há um Deus soberano que governa o sol, a lua, as estrelas e a terra. A terra está fazendo a sua rotação e a gente não está percebendo, e Deus está sustentando este mundo no ar. A terra faz a sua translação em torno do sol, e a gente pode perceber que a mão de Deus soberana dirige a história, a ponto que nem um cabelo da nossa cabeça deixa de ser contado, nem um pardal cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Acima do sol, meus irmãos, há um Redentor que venceu a morte. E Jesus é o Logos da vida que se encarnou, nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, veio este mundo para morrer em nosso lugar. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele venceu a morte.
Acima do sol há uma eternidade que dá sentido ao presente, porque nós cremos que Jesus, aquele que venceu a morte, foi preparar para nós uma mansão celestial, a nova Jerusalém. Enquanto o homem natural aborrece a vida, porque não vê propósito, o cristão, ele ama a vida, porque nela ele vê o palco da redenção, e o palco da salvação, porque na história da humanidade, Cristo entrou na nossa história, louvado seja Deus. E Paulo, aquele que perseguiu o cristianismo, perseguiu os cristãos, que consentiu na morte de Estevão, que se converteu no caminho de Damasco, e que se tornou o maior plantador de igreja, pregador do seu tempo, maior escritor do Novo Testamento, 13 epístolas, e ele preso em Roma, por causa da fé, e mesmo sofrendo, ele podia dizer: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, louvado seja Deus. A diferença, meus irmãos, a diferença é Cristo. O que faz diferença na nossa história? É Cristo. Ele dá sentido à vida e esperança diante da morte. Quantas pessoas hoje vivem esse meio de desespero silencioso, tem sucesso profissional, mas sendo vazio no coração, tem conforto material, tem dinheiro, tem riqueza, mas nenhuma paz interior. O pregador aqui chegou no fundo do poço, ao aborrecimento da vida, mas exatamente neste ponto, meus irmãos, é que o evangelho passa a fazer sentido na nossa vida. Quando a gente está no fundo do poço, e a gente vê que não é nada, e a gente diante do desespero, e a gente olha para a ciência, olha para toda a segurança que nós temos neste mundo, e a gente vê que diante da morte isso não faz sentido. Quando o homem reconhece o vazio, meus irmãos, da existência em Deus, ele está pronto para encontrar o sentido que vem do alto, que vem de Cristo, que vem do Salvador. O pregador viu que debaixo do sol tudo é vaidade, correr atrás do vento, mas Cristo nos mostra que acima do sol há eternidade, há amor, há perdão, a graça, a salvação, a esperança. A sabedoria, meus irmãos, que vem de cima, é a única saída para o desespero do pregador, é elevar o seu olhar, é olhar para cima, é olhar para Deus. A única saída é olhar para além do sol, para o Cristo ressurreto. O pregador, ele via o mundo fechado pela morte. Ele via que este mundo não tem sentido, que nada faz sentido, o trabalho, a ciência, nada faz sentido, nem um prazer, nada faz sentido. Mas em Cristo o céu se abre. E Paulo chega a nos convidar. Portanto, se fosse ressuscitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E essa mudança, meus irmãos, que faz toda a transformação e que muda a nossa história. Quando a gente olha para o alto, olha para Cristo, a sabedoria humana olha para a terra e vê o fim, e vê a morte, e vê a calamidade, mas a sabedoria divina olha para o alto e vê a vida eterna. Acima do sol, nós vemos Cristo, a sabedoria e a vida de Deus. O apóstolo Paulo afirma que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é a sabedoria de Deus. Salomão contemplou a limitação da sabedoria humana, por mais que ele investigasse, por mais que ele se informasse, por mais que ele buscasse o saber humano, nada disso poderia preencher o vazio do seu coração. Mas Paulo revela o segredo da sabedoria divina. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Por isso Paulo chega a dizer, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, visto que o homem, pela sua própria sabedoria, não chegou ao conhecimento de Deus, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso Paulo chega a dizer, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E além disso, meus irmãos, ele é a vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso significa, meus irmãos, que a morte não tem a última palavra. Em Cristo a nossa vida está oculta, protegida, guardada em Deus. E Paulo, ele declara, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo. Ele nos lembrará
mesmo quando todos esquecerem. Nesse dia, nós iremos receber um novo nome, dado por Cristo, um nome que jamais será esquecido. A nossa vida, meus irmãos, é como uma mensagem criptografada em Cristo. Ninguém pode apagá-la ou destruí-la. Ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo, porque Ele nos salvou, nos redimiu. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viva com seus olhos no alto. Em Cristo a morte não é o fim, mas o início da glória eterna. Concluindo, meus irmãos, o pregador reconheceu que a sabedoria tem valor, mas não resolve o problema da morte. A morte nivela todos, sábios e incultos, e ameaça roubar o sentido da vida. Mas em Cristo nós temos a sabedoria que ultrapassa o túmulo, que ultrapassa a sepultura, porque Ele é a vida eterna, e em sua ressurreição nós encontramos esperança. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos com sabedoria, mas dependendo da graça. A sabedoria tem valor, ela é luz deste mundo escuro, mas não é suficiente para dar sentido à vida. A Bíblia chega a dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. O sábio não é aquele que sabe muito, mas aquele que reconhece a sua necessidade de Deus, a sua dependência de Deus. Como viveremos? Viveremos à luz da eternidade. Viva com os seus olhos voltados para o alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Nós estamos aqui neste momento, mas o nosso Cristo espiritualmente está presente aqui conosco, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Deus está presente aqui conosco. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, é que estou no meio de vós. Mas como homem, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Louvado seja Deus. Quando lembramos, meus irmãos, que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, nós deixamos de viver para o vento e passamos a viver para a glória de Deus. Como viveremos? Viveremos com esperança diante da morte. Não tenha medo da morte. A morte não é o fim. A morte é a porta para a verdadeira vida. O pregador viu o túmulo como limite, como fim. O cristão vê o túmulo como passagem. O túmulo para o cristão é passagem. Não precisamos ter medo da morte, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos com propósito e gratidão. Se tudo debaixo do sol parece vaidade, tudo acima do sol ganha sentido em Cristo. Isso significa que o trabalho, a família, o estudo, o serviço e até o sofrimento se tornam meios pelos quais glorificamos a Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Viveremos anunciando a sabedoria que vem do alto. O mundo continua buscando resposta debaixo do sol, buscando resposta na política, resposta na ciência, no prazer, no sucesso, nos empreendimentos, e continua sem encontrá-las. Se a gente olhar para a política, fica mais triste ainda, né? A resposta não vem dali. Cabe a nós, meus irmãos, como filhos da luz, mostrar que há uma sabedoria que vence a morte e dá sentido à vida. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregue e viva e testemunhe essa sabedoria, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no seu lar,
seja na escola, seja na faculdade, pregue a sabedoria de Deus, o poder de Deus que é Cristo. Mostre com a sua vida que há uma diferença entre viver na luz e andar em trevas, e que você anda na luz porque você conhece Jesus. Mostre para as pessoas neste mundo caído que há diferença entre correr atrás do vento e correr na força do vento do Espírito Santo, e seguir o vento do Espírito. O Senhor Jesus diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Siga Cristo, ande na luz, testemunhe do seu poder e da sua sabedoria, no nome de Jesus, amém. Vamos colocar